Evangelista Misael Avelino, Evangelista Isaac Avelino. Desafio aceito. Estamos aqui para gravar este pequeno vídeo, essa simplória mensagem da Palavra de Deus. E para isso gostaríamos de tomar como base o livro de Jó, capítulo 42, versículos 1 e 2, que diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Só um Deus verdadeiro como o nosso, ele pode arquitetar um plano e ir até o fim com esse plano. Dentro dessa visão de Deus, nós percebemos teologicamente que Deus tem vários atributos, ou seja, atributos são qualidades inerentes ao ser de Deus, que Deus pertence, que qualificam Deus como Deus. Por exemplo, existem os atributos exclusivos de Deus ou os atributos incomunicáveis, que Deus não comunica a ninguém, só pertence a Ele. E dentro dessa visão que Jó ele traz aqui, ele diz: Bem sei eu que tudo podes. Isso fala de um atributo chamado de onipotência, ou seja, Deus ele é o Todo-Poderoso e detém autoridade sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas existentes neste mundo. Podemos ver isso no livro dos Salmos, 147, versos 13 ao 18, Jeremias 32 e 17, Mateus 19, 26, Lucas 1 e 37, porque para Deus nada é impossível. Isso não quer dizer jamais que Deus empregue todo o seu poder e autoridades em todos os momentos. Por exemplo, Deus tem poder para exterminar totalmente o pecado, mas optou por não fazê-lo, pois o final da história da humanidade é quem vai determinar, conforme 1 João capítulo 5, versículo 19. Em muitos casos, Deus limita o seu poder quando o emprega através de seu povo. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 17. Então, do 7 ao 10. Em casos assim, o seu poder depende do nosso grau de entrega e de submissão a Ele. Ok? Então, Deus, Ele é onipotente, dentro da visão dos atributos incomunicáveis de Deus ou exclusivos de Deus. Além de Deus, Ele ser onipotente, que é a qualidade de quem tem todo o poder, Ele também é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Não existe um só lugar que Deus não possa estar. Não existe um só cantinho deste globo terra ou até do universo que Deus não esteja lá. Interessante observar que o salmista, no Salmo 139, ele deixa claro: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Me cercastes em volta quer dizer a onipresença de Deus, Ele está em todos os lugares. Mais adiante, no versículo 7, ou no verso 7, ele diz: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estarás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então observe que dentro dessa visão que o salmista ele implanta, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Não existe um só lugar que Deus não possa estar. Deus observa tudo o que fazemos. É interessante observar que lá no livro de Apocalipse, para as 7 igrejas, Deus diz para cada uma delas, depois de ter dado um discurso: eu conheço as tuas obras. Ou seja, conhecimento prévio que Deus tem das coisas é interessante, porque Ele é de fato o Deus Todo-Poderoso. Além de Deus ser onipotente, onipresente, Ele também é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Como lemos a princípio, Salmo 139, versos de 1 a 6, diz que Deus, Ele conhece todas as palavras sem que antes saia
de nossa boca. Salmo 147, verso de número 5, diz o seguinte: grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Seu entendimento, ele entende todas as coisas, sabe de todas as coisas. Ele conhece não somente nossos procedimentos, mas também nossos propósitos e pensamentos. Quando a Bíblia fala da presciência de Deus, conforme Isaías 42:9, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, 1 Pedro 1 e 2, significa que ele conhece, de fato, com precisão, a condição de todas as coisas e de todos os acontecimentos exequíveis, reais, possíveis, futuros, passados ou predestinados. A presciência de Deus não subentende determinismo filosófico de forma alguma. Deus é plenamente soberano para tomar decisões e alterar seus propósitos no tempo e na história, segundo a sua própria vontade e sabedoria. Ou seja, em outras palavras, queremos dizer que Deus não é limitado à sua própria presciência. Deus está acima de todas as coisas, ele é soberano. Além de Deus ser onipotente, onisciente, onipresente, Deus também ele é transcendente, ou seja, Deus está acima de sua criação. Ele está acima de todas as coisas criadas que ele criou. Seu ser e sua existência são infinitamente maiores e mais elevados do que a ordem por ele da criação, ou a ordem por ele criada. Ele está acima de todas as coisas. Ele subsiste, Deus subsiste acima de todas as coisas e de modo absolutamente perfeito e puro, muito além daquilo que ele criou. Ele mesmo é incriado, ou seja, ele não foi criado, ninguém criou a Deus. Deus é o criador de todas as coisas, ele sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. É interessante observar que a transcendência de Deus não significa, porém, que ele não possa estar entre o seu povo como seu Deus, porque além de ele ser transcendente, irmão Isael Avelino, evangelista Isaac Avelino, além de ele ser transcendente, ele é imanente, ou seja, ele transcende a tudo, mas ao mesmo tempo ele é imanente, ele está próximo da sua criação. Os deístas afirmam que Deus criou todas as coisas e abandonou as suas próprias leis, só que a Bíblia diz que Deus está presente no dia a dia do homem. O próprio salmista, no Salmo 139, ele deixa claro que todas as coisas foram escritas no teu livro a respeito dele, do próprio salmista. Por isso é que Deus está sempre com os seres humanos. Deus vê, acompanha todas as coisas. Além de Deus, ele ser onipresente, onisciente, onipotente, transcendente, ele também é eterno, ou seja, ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições e nos seus propósitos para a raça humana. Existe uma falsa filosofia teológica, ou podemos dizer uma teologia falsa, que diz que o chamado teísmo aberto, que diz que Deus muda de acordo com os tempos, de acordo com as circunstâncias. Só que a Bíblia ela deixa claro no livro de Malaquias, é um texto bastante conhecido. Deus, ele é eterno, ele não muda, ele é absolutamente perfeito em tudo o que ele faz, ele é imutável. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, Malaquias capítulo 3, versículo de número 6, vai nos dar uma informação muito preciosa com relação à imutabilidade de Deus. Deus, ele é imutável, ele não muda, ele permanece o mesmo de geração a geração. Veja que diz aqui Malaquias capítulo 3, versículo de número 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Observe que Deus não muda, Deus permanece o mesmo, não há sombra nem mudança de variações no seu caráter. Ele é de fato imutável, ele é imutável, ele é inalterável, ele é perfeito em tudo que ele faz. Além disso, Deus é perfeito e santo, isto é, ele é absolutamente isento de pecado
e perfeitamente justo. Adão e Eva foram criados sem pecados, diga-se de passagem, Gênesis 1:31, mas com a possibilidade de pecarem. Deus, no entanto, não pode pecar. Sua santidade inclui também sua dedicação à realização dos propósitos e planos. Então, observe que nosso Deus, dentro da visão dos atributos incomunicáveis de Deus, Deus ele é perfeitamente onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, eterno, imutável, perfeito e santo, e acima de tudo ele é trino e uno. Como é que pode ser uma coisa dessa? Ele é trino porque no céu existem três, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas eles são um em ação, em poder, em atitudes. O que um quer, o outro quer, o que o outro quer, o outro quer. Ou seja, eles são um só Deus, um só Senhor em termos de ação e de atitude. Por isso que Jó, ele foi bem específico quando disse que Deus, nenhum dos planos dele podem ser impedidos, podem ser frustrados em nossa vida. Que possamos viver sobre essa perspectiva de que os planos de Deus, eles jamais se frustrarão na tua vida. Que Deus determinou vai acontecer pontualmente, cabalmente, do jeito que Deus disse, ele vai acontecer. Ele disse para Isaías, através do profeta dele, capítulo 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ou seja, Deus está fazendo algo na tua vida, no teu ministério, que ninguém vai jamais impedir, porque ele é soberano, ele não está limitado às circunstâncias, ele não está limitado ao poder paralelo deste mundo, não, porque Jesus disse ao ressuscitar, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, ele manda na minha vida, manda na tua vida, manda na vida de todos nós, em nome de Jesus. Que Deus, portanto, continue abençoando o evangelista Misael Avelino, o evangelista Isaac Avelino e a todos os amigos do Face que estão ouvindo esta mensagem. Que Deus possa abençoar, perdoe às vezes pelo gaguejar, mas foi para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.